Olá, irmãos. Sejam bem-vindos à última aula do nosso livro de Jó. Nós passamos essas outras 9 aulas estudando este livro de uma forma bem resumida, mas muito proveitosa. Então, eu agradeço a paciência de todos que estão acompanhando a série e chegamos agora nos momentos finais. Vamos acompanhar o que foi falado, principalmente como lição na aula 9, na última aula que tivemos. Nós vimos que na razão que tem fim, ou seja, a nossa razão, não cabe a razão infinita, que é a razão de Deus. Não adianta tentar compreender a Deus ou esquadrinhar tudo que é Deus e parte em seu caminho ou aquilo que é da sua natureza ou seus desígnios, seus planos, seus propósitos. Não é possível. A nossa razão finita em entender o Deus infinito. Então ainda há quem espere ver a razão, mas não espera ver a Deus. Ou seja, tem gente que ainda abre o livro de Jó, tem gente que ainda estuda isso e deseja chegar a uma resposta clara e objetiva de Deus, racional, que fala: é por isso. Então é por isso que Deus fez isso com Jó. Se você está aguardando isso, definitivamente precisa realinhar um pouco a sua expectativa. A intenção não é vermos a razão. A intenção é ver Deus, conhecer mais de Deus e entender que ele supera a razão. Ele supera a nossa capacidade de compreendê-lo, de pensar nele, de conhecê-lo. Então, para conhecer mais, temos que entender que não podemos conhecer tudo. Então, o objetivo final de tudo o que acontece é glorificarmos a Deus em conhecermos nossa pequeneza e a sua grandiosidade. Chegamos à conclusão de que entender o nosso papel como criatura faz parte do plano de Deus revelar a si mesmo como Criador e isso glorificá-lo. E nós gerarmos a glorificação em nosso coração, a adoração em nosso coração, glorificarmos ao nosso Deus. Então, esse é o objetivo final de tudo que acontece e é do que está acontecendo com Jó também. É para gerar adoração a Deus em Jó. Então, nós precisamos entender que Deus é acima da nossa razão, nós precisamos entender que a revelação de Deus é aquilo que nós desejamos e que tudo serve para a glória dele. Bom, iniciamos com uma oração puritana, esta nossa aula, que diz: convence-me de que não posso ser meu próprio Deus, ou fazer-me feliz a mim mesmo, nem meu próprio Cristo para restaurar a minha alegria, nem meu próprio Espírito para ensinar, guiar, controlar a mim mesmo. Ajuda-me a ver que a graça faz isto mediante a aflição providencial. Pois quando o meu Deus é o meu crédito, tu me humilhas. Quando as riquezas são o meu ídolo, tu as dispersas. Quando o prazer é o meu tudo, tu o transformas em amargura. Leva-me então à cruz e deixa-me nela. Essas palavras tão pontuais, oradas a Deus em uma oração puritana, devem guiar nosso raciocínio aqui nestes últimos textos desse livro de Jó. Então, que nós entendamos, na mesma situação em que Jó aqui entendeu, que ele não é o próprio Deus, que ele é apenas uma criatura perante o Deus Criador. Ele não pode operar tudo aquilo que ele deseja, mas Deus pode fazer tudo isso. Então, que nós esperemos nele e que, se nós confiarmos em nós mesmos de alguma forma, que a graça dele nos ajude a sairmos dessa cilada de confiança em nós mesmos. Que a graça dele nos conduza a caminho diferente, um caminho piedoso de adoração e de verdade, não de falsidade e mentira, que é acreditar no homem, que é acreditar em si mesmo, distorcer a realidade para botar a fé em si.
uma fé humanista, uma fé com centralidade no homem. Então nós precisamos da graça de Deus para, em vez de confiar em nós mesmos, sermos humilhados. Se o caminho é sermos humilhados, que sejamos. Se o caminho para não gostar das riquezas, que seja pobreza, que Deus nos conduza na pobreza. Se o caminho para nós nos desviarmos dos prazeres carnais seja a amargura e a dor, que Deus opere amargura e dor em nossas vidas. Se for um caminho para nos conduzir a Ele e a sua glória, leva-nos à cruz, deixe-nos lá. Pois bem, o tema da nossa aula, o título da nossa última aula é Agora Eu Vejo. Essa aqui é uma frase cristã de muito tempo. Coisas que só Cristo pode fazer mesmo, que é curar cegos de nascença como nós somos. E que nós regozijamos quando nós podemos ver, a partir de que Cristo tire as escamas de nossos olhos e nós possamos ver a Cristo verdadeiramente. Esse é o regozijo de quem viu Deus. Este é um regozijo de quem teve a revelação de quem Deus é e verdadeiramente se regozija por ver a Deus. Agora eu vejo, agora eu entendo, agora eu compreendo ainda mais. Não quer dizer que nós compreendemos tudo sobre Deus, mas que agora nós vemos verdadeiramente quem é Deus a partir da revelação dele em nós. Essa será a exultação de Jó, essa é a nossa exultação também. Agora eu vejo, lembrando-se também daquela grande canção e de várias canções que nós cantamos, mas especialmente uma canção que nem tem traduções muito adequadas em nossa língua, Amazing Grace, que fala sobre um homem que era cego e agora vê, por causa da sua situação de pecado e sua vida desordenada, chamando a si mesmo de verme pecador, mas que agora, pela graça de Deus, ele vê. Que graça incrível. Essa é a graça que nos atinge, a graça que nós vemos a Cristo. E como Deus operou essa graça? Nós continuamos no seu discurso em Jó 40, de 6 a 14, como Deus operou essa graça perante Jó. No seu discurso. Última parte do seu discurso, Jó 40, de 6 a 14. Depois, o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Prepare-se como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se, então, de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todo o orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo o orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó. Encubra os rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvar você. É um texto bem claro. Deus está cristalino no seu argumento, mostrando que alguém aqui pode e alguém aqui não pode. Pois bem, novamente Deus fala para Jó: prepare-se. Ele já tinha falado para Jó cingir os lombos, para preparar-se mesmo. Na primeira resposta, vamos dizer, de Deus, primeiro monólogo dele. Podemos chamar de diálogo porque teve a resposta de Jó. Mas a resposta de Jó é: eu ficarei em silêncio. Então, consideramos sim um monólogo de Deus. Então, nessa primeira resposta, em silêncio de Jó, falando que uma vez ele falou, mas ficará em silêncio, 2 vezes falou, mas agora não vai responder mais, nós temos esse prosseguir de discurso de Deus.
A conclusão de Jó, inclusive na primeira resposta, foi: eu sou indigno. A partir de Jó entender-se como indigno, Jó já está compreendendo qual é a postura dele perante Deus. Lembre-se que Jó falou que estava com todas as armas prontas, toda a sua defesa armada para quando se encontrasse com Deus, e dispararia todas as perguntas e questionamentos e defenderia sua própria causa, até perante o acusador dele. Esse Deus, então, se revelou a Jó e tudo sumiu. Apenas Deus revelar-se a Jó e interrogar a Jó foi o suficiente para Jó não ter mais nada de argumento, mas nenhum argumento. Então, a única coisa que Jó identifica na primeira resposta que ele deu, final da última aula, sou indigno. E mantém o silêncio. Deus prossegue após esse silêncio, essa primeira resposta de Jó. E esse prosseguir também tem uma tonalidade de esclarecer quem é quem nessa conversa. Então nós vimos na última aula que ele já perguntou, já questionou Jó sobre a capacidade dele compreender, dele supervisionar a criação. E agora evolui para outro termo. E antes de chegar nesse terceiro termo, ele mostra, evidencia que Jó está errado desde os seus mais íntimos questionamentos. Deus pergunta: para você comprovar sua inocência, você condena a mim? Para você mostrar que é justo, você coloca Deus como injusto? Então você tem toda a razão, você tem toda a moral, você sabe o que é bom, o que é ruim. E se dependesse de você, o mundo estava certinho. Se dependesse da tua capacidade, tudo estaria funcionando bem. É essa a resposta de Jó. Se dependesse de Jó, o justo estaria totalmente regozijando, alegrando-se na sua justiça, e o ímpio estaria sofrendo, se dependesse de Jó. Então, Deus convida: Jó, veste a sua glória, faça justiça, destrua o ímpio, destrua toda a impiedade do mundo. Então, se você fizer isso, conseguir resolver tudo, então eu reconheço que você pode salvar a si mesmo. Bom, nós sabemos claramente que os homens não conseguem fazer isso, não têm potência para fazer isso. E nos momentos em que homens se ajuntaram para aplicar justiça, sempre colheram mais injustiça. Mais e diferentes, às vezes, apenas mudaram, mas às vezes até a mesma injustiça. Os homens não conseguem com seu próprio braço praticar a justiça. Eu lembro de alguns episódios na história, muitos deles, mas cito apenas 2. Por exemplo, na Inglaterra, há muito tempo atrás, século XVII, quando o parlamento, aqueles que o povo elegeu, eles tinham uma opinião que representava, ou deveria representar, a opinião do povo. Mas o rei tinha uma opinião diferente e tinha imposições que o povo não queria. O que o povo fez? Lutou contra o rei. O parlamento lutou contra o rei. Venceram o rei. E agora quem manda no país, declararam uma república, ainda no século XVII, quem mandava no país seria o parlamento. Pois bem, o líder do parlamento foi lá e também, depois de alguns anos, dissolveu o parlamento e não quis mais ouvir o parlamento. Então a resolução que eles deram caiu no mesmo erro que eles tinham antes de propor. A justiça que eles definiram que seria feita caminhou para os mesmos lados. Que justiça é essa que os homens conseguem aplicar e caem nos mesmos erros? Na França a gente teve algo distinto disso, bem mais sangrento, inclusive. Quando eles quiseram mudar as leis e tornar algo mais justo aos olhos dos revolucionários, principalmente um grupo, não sei se vocês já ouviram falar de jacobinos, eles definiram: isso é justo, aquilo não é de forma alguma justo. Então nós precisamos aplicar justiça.
E a justiça deles foi através de sangue, cortar cabeças. E começaram a matar todos os injustos. E aí passaram a matar os próprios revolucionários, colegas de revolução, porque não achavam eles tão justos quanto os líderes. Até o momento que os líderes também perderam a cabeça. De tal forma que foi conhecido esse período como o período do terror, de tantas cabeças que rolaram na guilhotina francesa. E nós tivemos um fim daquela etapa sangrenta a partir de um retorno à mesmice, ao que já era. Então, o que nós temos como busca de justiça, historicamente, só citando 2 fatos, são terrores, são erros, são repetições de erros, sempre que os homens tentam resolver. E se nós olharmos para a nossa política, não foge muito disso. Aqui no Brasil também. Cada vez que surge um novo partido, eles dizem, vamos colocar fim à corrupção. E muitos acreditam. E muitos glorificam candidatos. E quando elegem, acreditam, esse sim não é corrupto, até que prova-se o contrário. Esse sim não é ruim, até que prova-se. Esse não é falho, ele é diferente de todos, e prova-se a mesma coisa. Porque nós sempre desejamos que os homens cheguem à justiça, mas sempre que eles têm algum poder, eles se corrompem. Montesquieu gostaria dessa informação. Sempre que lhes é dado poder, é mostrada as garras da injustiça. Mas mesmo com todo o poder dos homens, nós apresentamos injustiça. Imagine se o homem tivesse o poder soberano. Seria um caos. Quem é o homem que pode acabar com toda a impiedade e toda a injustiça? Quem é o homem? Seria Jó? Seria Jó que poderia acabar com o sofrimento de todo justo e fuzilar todo perverso e acabar com a maldade? Certamente ele acabaria consigo mesmo. Esse é o ponto. Ninguém é perfeito o suficiente dentre os filhos de Adão para executar juízo. E nem tem poder para isso. Então Deus, para provar este ponto de que sequer tem poder para acabar com o terror dentro da criação, sequer o homem tem capacidade de aplicar o seu próprio domínio sobre a criação e impor a sua moral sobre todas as coisas, ele mostra 2 seres e é a parte, vamos dizer assim, mais diferente do livro de Jó. Porque descreve 2 seres extraordinários aqui. 2 seres extraordinários. Quem lê desavisadamente Jó, até o momento lê normal. E quem presta atenção aqui, salta os olhos com mais confusão do que todos os debates até então. Porque são seres diferentes daquilo que a gente vê todos os dias. Jó 40, 15 a 19 e depois o 24. Resumindo um pouco. Veja o Behemoth. Já ouviram falar? Veja o Behemoth. Quando criei quando criei você e que come de capim como boi. Lendo de novo. Veja o Behemoth, que alguma tradução aí pode ter um outro nome na sua Bíblia. Mas veja o Behemoth que criei quando criei você e que come de capim como o boi. Que força ele tem em seus lombos? Que poder nos músculos do seu ventre? A cauda dele balança como o cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Os seus ossos são como canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em uma armadilha e enganchá-lo
pelo nariz? Então, tem mais alguns versículos que descrevem, vocês são inclusive convidados a ler estes versos do final de Jó 40 e também Jó 41, para conhecer esses seres, mas já deixando claro o que ele está falando aqui. Este ser estupendo, maravilhoso que Deus criou, uma cauda fortíssima, parece uma madeira de cedro. Nós temos um ser robusto, com ossos muito fortes, que ocupa lugar de primazia entre a criação de Deus e que não pode ser controlado pelos homens. Os homens não conseguem prendê-lo ou enganchá-lo. Naquela época, pelo menos, não tinham nenhum poder perto deste ser. E o Criador, porém, pode chegar a ele com sua espada. O Criador, sim, domina. Prosseguindo, então, para Jó 41, 1, depois versículo 5, depois de 8 a 11, que diz: você consegue pescar com anzol o Leviatã, ó outro nome, Leviatã, ou prender sua língua com uma corda? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se ele fosse um passarinho? Ou pôr-lhe uma coleira para suas filhas? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória, e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão. Só vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Então a conclusão é que se vocês não conseguem lidar com Leviatã, este ser tão forte, a descrição aqui está bem reduzida. Se vocês lerem os demais versículos de todo o capítulo, verão que este Leviatã aterroriza homens. Aparentemente cospe fogo. Um linguajar bem poético, com certeza. É um animal que os homens temem e que ficará na memória uma luta contra ele, e ninguém vai tornar a mexer com ele se fez isso uma vez. Ou não sobrevive, ou não cometerá esse erro 2 vezes. Pois bem, Behemoth e Leviatã. Em algumas bíblias já há tradução, em vez de Behemoth e Leviatã, para hipopótamo e crocodilo. Então, considerando que Jó é um livro poético que traz uma linguagem poética, nós temos essas principais hipóteses de que se refere a um fortíssimo hipopótamo que, segundo a tecnologia, as armas que eles têm disponível nessa época tão primitiva, é muito difícil do homem controlar. E o crocodilo, que ninguém colocaria uma coleira e daria para sua filha passear com ele. Então nós temos essas possibilidades e em várias bíblias já traz traduzido Behemoth para hipopótamo e crocodilo para Leviatã. Mas as hipóteses não se encerram por aí por causa dessa descrição deles que é poética. Essa poesia feita, então, traz vários elementos muito acima do que é o Behemoth e o Leviatã, traduzidos para hipopótamo e crocodilo. Por exemplo, até é difícil encaixar hipopótamo como um rabo que se compara ao cedro, de tão forte, aquele pequeno rabo do hipopótamo. Então eles tentam, em alguns outros lugares, comparam outros animais pacíficos, assim, pacíficos no sentido de não carnívoros, vamos dizer mais claramente. Ou compara um elefante, compara outro tipo de animal que também passeia nas superfícies das águas ou também em terra. E algum animal das profundezas seria o crocodilo, que é mais incontestável aqui, por causa do grande enredo de temor, por exemplo,
no Nilo, no rio Nilo dos egípcios, mas também acaba sendo de alguns rios da Mesopotâmia, também chega a, a rios talvez de Israel, mas naquela região cananeia. Mas em si, não é a única possibilidade de interpretação. Aqui é difícil, mas tem uma segunda possibilidade, também defendida por um número menor aí de estudiosos da Bíblia, mas também eruditos, dizem da possibilidade de serem seres mitológicos que não existem mesmo. Ou seja, dentro daquela tradição, daquela região, principalmente nessa antiguidade, eles tinham vários contos, várias narrativas de vários povos, não de um só, mas de vários povos que citam estes monstros. Monstros mesmo. Monstros mitológicos, monstros da mitologia. Esses monstros míticos, então, eles são dois monstros, um que habita as profundezas das águas e outro que habita a terra, e eles dois hão de se erguer no final dos tempos e lutar um contra o outro, como se fosse uma grande serpente marinha e um grande monstro da terra. São, sim, representações do terror das águas e o terror da terra. Mas tem quem creia que até no imaginário dos povos da época, os monstros mais terríveis, Deus domina sobre eles, mesmo que não existam. É uma possibilidade que eu particularmente não compactuo muito bem com ela, mas é uma possibilidade de interpretação também tida por alguns. E outra possibilidade, citada em menos livros ainda, menos, mas já defendida ou trazida como possibilidade em Bíblia de estudo, por exemplo, de Joel Bick, ou mesmo Adalto Lourenço, cientista contemporâneo nosso, também fala dessa possibilidade, sendo Behemoth um dinossauro e Leviatã um monstro marinho. Ele ainda sugere até a possibilidade de Adalto Lourenço sugere a possibilidade do Leviatã ser um dragão. Ou seja, um sentido mais literal daquelas palavras ditas. Então, Behemoth sendo um dinossauro, cumpria com toda a descrição. E Leviatã sendo literalmente um dragão, também cumpriria. Mas muitos e a maioria não concordam com essa possibilidade, até porque nós buscamos mais racionalmente, vamos dizer assim, ou se formos para o campo científico, saber que os dinossauros não estiveram comprovadamente junto com os humanos na mesma época, se ir para um lado exclusivamente científico já traz essa dificuldade, mas se eles habitaram juntos numa outra possibilidade de interpretação, defender como um monstro marinho seria ideal para o Leviatã. É muito difícil entender um dragão, né? Mas enfim, o que é certeza aqui? Por isso que a maioria, lembrem-se, a maioria, buscando em várias fontes, hipopótamo e crocodilo. Descarta as outras possibilidades? Nenhuma está descartada. São estudiosos, mas não há um consenso. Não há uma certeza absoluta. A única certeza absoluta aqui é que sim, estes dois seres, Behemoth e Leviatã, Deus criou. Essa é a certeza. Deus os criou. E são descritos de forma incomparável, mas Deus domina estes dois seres. Deus tem mais poder do que estes dois seres. Deus é mais capaz que eles. E os homens não. Esse é o ponto. Se dentro da criação há seres que o homem não domina, se dentro da criação há coisas muito superiores ao domínio do homem, Deus está acima dessas coisas. Como que o homem poderia diretamente com Deus querer dominá-lo? Dominar as suas ações com o que você acha certo e errado. Dominar as ações de Deus com o que você acha que deveria acontecer e não deveria acontecer. Aquela tragédia, não, como Deus pôde fazer isso? Eu não faria. Aquela morte, como Deus pôde deixar aquela pessoa morrer? Eu não deixaria.
Essa é uma frase de quem sequer consegue controlar o que Deus criou, mas quer controlar o Deus que criou. O homem mandou agora uma sonda, a Perseverance, se eu não me engano, não sei se pronuncia aí, Perseverança, é uma sonda para Marte, querendo buscar algum estudo, algum conhecimento. O homem quer dominar. E nós já vimos na última aula, o universo inteiro, o homem não conseguirá. As profundezas marinhas, o homem até hoje não domina todo o oceano, não conhece todo o oceano. Imagine todas as galáxias. Quem é o homem? Mas Deus domina. Deus está controlando e regendo tudo e todas as coisas. Quem somos nós? Quem somos nós? Então vamos entender a resposta de Deus. Jó, ele questiona porque ele considera que ele é justo. Ele considera que ele não errou e que ele é íntegro. E que ele, por ser íntegro, ele considera o tratamento de Deus para com ele injusto. Ou seja, eu sou justo, Deus é injusto. É isso que Jó está considerando aqui. E ainda ele deseja compreender por que isso está acontecendo, ou seja, compreender o caminho de Deus, os caminhos de Deus, compreender a Deus. Então, qual é a grande resposta? Lembremos, Deus questiona se Jó é capaz de compreender a criação, de supervisionar toda a criação e dominar a criação. Afinal, Deus pode. A pergunta é, Jó, você pode? E a resposta retórica é, obviamente, não, não e não. Então, não há razão humana que compreenda como e por que Deus faz. Mas isso não muda que Deus faz. Não há moral humana que compreenda como a justiça de Deus guia todas as coisas. Mas sim, Deus é justo e bom o tempo todo. Por mais que não possamos alcançar, Deus é. Deus é. Se não entendemos a criação, como entender o Criador? Se não conseguimos observar, se não observamos tudo o que acontece no mundo inteiro, em todo o tempo, como que nós como conseguiríamos observar todo o agir do Criador em todos os lugares, em todo o tempo, para compreender um pouco mais do Criador? E se não dominamos a criação, por que desejamos dominar o Criador? Dominar sobre o Criador, dizendo que ele fez algo injusto. Essas perguntas retóricas para Jó são respondidas por Jó. Respondidas com a resposta certa. Não se engane. Esse é o ponto em que nós separamos. O que então Deus respondeu? Vamos entender o que não está dito aqui. Deus não explicou a razão do seu agir, mas revelou-se a Jó. Entenda, Deus não explicou. Eu agi por isso, isso, isso. E Jó, entendi. Não é isso que está acontecendo aqui. Deus não explicou a razão do seu agir, mas revelou a si mesmo a Jó. Deus também, nessa revelação, ele não diminuiu Jó, apenas mostrou seu real tamanho. Mostrou qual é o tamanho de Deus um pouco mais claramente e qual é o tamanho de Jó um pouco mais claramente. Nada antes mostrou Jó tão longe de Deus e nada o deixou tão perto de Deus. Compreendam, Deus mostrando que está muito acima e distante da compreensão do homem, aquele que entende isso nunca esteve tão perto.
aquele que compreende isso pela revelação de Deus exclusivamente, nunca se aproximou tanto. Jó, então, responde uma resposta adequada, adequadíssima. Jó 42, de 1 a 6 diz: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute e eu lhe falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Você quer conhecer a Deus? Você tem compreendido mais de Deus nesses estudos de Jó? Se não, continue procurando. Se você entendeu algo, responda isso. Responda igual Jó. Se você não chegou a essa mesma conclusão de Jó, você não entendeu realmente nada. Se você não compactua com as palavras de Jó, você está longe de conhecer esse tanto a mais que Jó conheceu aqui de Deus. Ele está falando a Deus, respondendo a Deus a resposta certa. A porta do arrependimento abre-se para o salão da alegria, diria Charles Haddon Spurgeon. O príncipe dos pregadores tinha essa consciência de que a porta do arrependimento abre-se para o salão da alegria. Estamos prestes a ver o que Jó viverá novamente de alegria. E tudo isso se começa com a porta do arrependimento se abrindo para esse salão de alegria. A resposta certa de Jó é que Deus pode. E não apenas no sentido de potência nunca utilizada, mas Deus pode e faz. Nada do que Deus planejou será interrompido. Nada do plano de Deus antes da eternidade, até na sua vida, será frustrado. Será realizado e ponto. Nós não podemos frear a Deus. Nós não podemos mudar os planos de Deus. Nós não conseguimos frustrar o que Deus determinou. Essa é a resposta adequada de Jó. E esta é a nossa resposta adequada se compreendemos quem é Deus, segundo a sua revelação e segundo a busca pela sabedoria contida nesse livro de Jó. Ele chega à conclusão que é a minha razão e o meu pensamento. Ele mesmo está falando. Realmente, eu entendi quando dissestes: quem é esse que obscurece? Torna em trevas a razão através de questionar a Deus. É aquele que não apresenta a sabedoria buscando a sabedoria. É aquele que não consegue compreender as coisas porque depende da sua própria compreensão. E ele chega finalmente na revelação de Deus, quando Deus se revela, quando Deus mostra mais de si mesmo a Jó. Jó chega a entender o que eu sou, o que é a minha razão, o que é o meu pensamento, onde eu posso chegar. Como eu fui tolo em achar que eu poderia compreender. Como eu fui tolo em achar que eu posso compreender a Deus. Ele fala coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Você tem noção do impacto dessa frase? Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. As coisas de Deus têm um aspecto tão maravilhoso, tão maior, tão mais belo, tão mais intenso, tão mais rico, tão mais profundo, que a nossa mente não compreende em sua natureza. Filhos de Adão, não podemos compreender, então dependemos que Deus revele a nós. Deus revele
a nós. Sabe algo que você vai entender se eu mostrar esta frase na sua vida? Se você conhece verdadeiramente a Jesus, é porque ele se revelou a você. Afinal, como é perturbador aos nossos corações chegarmos a uma pessoa que não conhece a Cristo e falamos de Cristo, e falamos das maravilhas insondáveis da cruz, falamos do sangue que foi derramado por nós, da graça maravilhosa do Evangelho de Jesus, e a pessoa despreza. E a pessoa fala: eu acredito nisso. E não muda nada na sua vida. E a pessoa não se deslumbra. E a pessoa não enxerga. A pessoa não enxerga. Você é assim por sua natureza de Adão. Você não enxerga as maravilhas tão profundas de Deus. Você não vê na sua natureza velha. Mas Deus, ou como nossa aula, então o Senhor. Mas houve um ponto de diferença na sua vida, que é Deus se revelando, que é Deus lhe abrindo os olhos, e então você vê. Então você se deslumbra. Aquilo que nós chamamos de conversão, novo nascimento. Finalmente você consegue enxergar. E aí a mesma informação. Jesus morreu numa cruz, derramou sangue para salvar os seus. E você se jorra no chão, e você se despedaça, e você treme, e você se arrepia, e você chora por seus pecados, e você se alegra pela sua salvação. E você olha para Deus e o chama de Salvador. Olha para Cristo e o reconhece como o seu Senhor e Rei. Como sempre isso foi falado e só agora eu vejo. Agora eu vejo. É porque Cristo se revelou. É como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Lhes ardia o coração na exposição da palavra, mas eles não enxergavam Cristo. Mas em determinado momento, Cristo se revela a eles. Ele sempre estava lá, mas os olhos não viam. Agora meus olhos te veem. Essa é a conclusão dele. Até ouvi falar sobre. Isso passou, toda essa informação passou nos meus ouvidos vezes e vezes. Eu até entendia. Eu até aceitava como verdade. Mas é uma verdade que permaneceu, vamos dizer assim, no meu cérebro, na minha memória. Mas nunca desceu para o meu coração. Mas agora eu te vejo. E, obviamente, nós estamos falando de não coisas físicas. Não é uma comparação de escutar e ver literalmente, fisicamente. Porque Deus ali falou, apenas foi ouvida a voz dele, através de uma tempestade, de um redemoinho. Mas, agora vejo quer dizer que a revelação agora é percebida. Deus revelou a si mesmo a Jó. Até então, apenas era essa informação de sempre. Nunca deixe de clamar a Deus, revela-te a mim. Nunca deixe de clamar a Deus, revela-te ao meu próximo. Nunca deixe de clamar a Deus, revela-te a minha família. A nossa esperança não está em que nós ou eles cheguem a racionalmente entender a Deus, entender o Evangelho, entender a cruz. Está em que Jesus se revele a eles, se revele sempre a nós. E a conclusão sobre si, quando nós entendemos verdadeiramente a Deus, entendemos verdadeiramente a nós. E a conclusão sobre Jó, sobre Jó, a partir da revelação de Deus, menosprezo a mim.
Se antes eu me disse justo, a ponto de falar que Deus é injusto, hoje eu menosprezo é a mim, porque agora eu conheço a Deus. Se eu conheço a Deus, eu menosprezo a mim. A vida cristã verdadeira é totalmente ao contrário do que o mundo apresenta de elevação do homem. Aquele estilo de você é forte, capaz, perfeito, mesmo que ninguém reconheça, você é o cara. A fé cristã vem trazer Deus é perfeito, forte, capaz. Você é criatura dependente dele e se regozije na sua dependência, se regozije no seu Criador. Então é de colocar toda a glória em um só Deus. Teocêntrica, concentro em Deus é a nossa teologia. Então, menosprezo a mim mesmo e Jó chega à conclusão final dele. Final. Me arrependo em pó e cinza. Jó estava no pó e na cinza desde que houve a sua doença. Jó já estava nessa situação de desprezo, mas a sua alma não. O seu intelecto ainda não estava. Ele sabia que fora humilhado, mas que não merecia pó e cinza. Então ele estava lá fisicamente, mas não se achava digno de estar lá espiritualmente. Agora ele diz: eu me arrependo. Agora minha convicção não é fora daqui, a minha convicção é pó e cinza. Eu tenho forte convicção de que o que eu mereço perante Deus, pó e cinza. É como se ele pegasse aquela cinza e aquele pó, jogasse novamente nele, falando: é isso que eu mereço perto de ti. Seja louvado o teu nome. E eu, arrependido, menosprezo a mim mesmo. Essa é a conclusão de Jó. E isso é a adoração a Deus verdadeira, colocando o homem no seu lugar e Deus no seu lugar de trono, o homem no seu lugar de servo, Deus no seu lugar de Senhor. Ao retratar-se, Jó entrega a Deus seu último vestígio de orgulho, ou seja, ele retira sua declaração de inocência. Se ele até agora estava firme com sua declaração, eu sou inocente, até isso ele retira perante Deus. A partir daquele momento, ele irá determinar a sua valorização de si próprio, com base na sua revelação com Javé, e não em seu comportamento moral ou em sua inocência. Chega à conclusão John Hartley. E é uma conclusão fabulosa. A partir daqui, Deus não muda. Nunca mudou e nem mudará. Mas Jó muda. Jó muda a partir daqui. Se ele estava íntegro, reto desde o começo, ainda tinha uma sujeirinha no copo, como dissemos, que por mais que a água esteja cristalina, é só no agitar desse copo que revela essa poeirinha. Essa poeirinha está sendo resolvida. É a poeirinha do orgulho. E esse orgulho de Jó, pelo seu próprio status, aquele comportamento seu moral impecável que gerou tanta alegria no próprio Jó, agora vai cair por terra. E ele não vai ter mais um valor em si pelo seu portar. O valor em nós é Deus revelado. É o Deus que se mostra a nós. Então, a partir dessa revelação com Deus, que ele vai ter o valor em si, não pelo seu procedimento, pelas suas obras, pela sua conduta moral, sua inocência, mas ele é revelação. E a nossa história chega ao fim em Jó 42, de 7 em diante, leremos até o final. Primeira parte desse fim é: e os amigos de Jó?
7-9 diz: Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. A grande virada aqui. Deus agora testemunha para os 3 amigos, acusadores de Jó, aqueles piores consoladores possíveis, e fala: meu servo Jó, ele falou o que é certo, vocês falaram o que é errado, e agora vocês pedirão para ele orar por vocês, e aí eu aceitarei e não punirei vocês. Pois bem, Deus revela-se agora também ao Elifaz, amigo de Jó. Mas não é só o que a gente pensa de revelação, né? A ira também de Deus é revelada. Ele se revela em ira e fala: façam propiciação mediante a minha ira. Apaziguem a minha ira por sacrifícios. Por sacrifícios. Então os amigos de Jó não foram esquecidos. Falaram besteiras a respeito de Deus, numa teologia que considera um monte de coisa certa, em uma visão manca da teologia verdadeira, uma visão manca do que é Deus de verdade, que não entende o mistério, que não entende que Deus é acima da nossa razão. E por isso falaram tolices, segundo Deus. Coisas ruins na concepção divina. Percebam, é interessante que fala aos 3 amigos de Jó, mas não fala a Eliúde. O último amigo de Jó não é citado, esquecido aqui nesses momentos finais. Não houve sentença para Eliúde, então eles provavelmente, inferimos a partir disso, ele falou coisas muito mais sábias mesmo. Chegou a uma compreensão muito melhor. Não estamos falando que ele foi perfeito em tudo que ele disse, mas que ele chegou a compreensão muito mais adequada, a ponto de não ser tido como um dos injustos que acusaram a Jó de uma forma leviana. Entendam, Jó foi acusado aqui por seus amigos como injusto, merecedor do sofrimento. Merecedor do sofrimento. Naquelas palavras que ficaram tão marteladas, principalmente as de Bildade em nossa cabeça, como tão severas. Mas ele foi feito mediador por quem acusou ele. Mediador dos que são verdadeiramente injustos por acusar o justo. Então, os injustos têm em Jó sua mediação. Olhem como Jó está sendo demonstrado nesse finalzinho agora. Justo e íntegro, sofredor sem motivos, esmagado pelos de seu povo, né? Desculpa aí, mas intercede por eles e é aceito por Deus. Então, aqueles que são próximos a ele, aqueles que são amigos dele, foram justamente os que esmagaram a Jó com argumentos falsos, com acusações que não eram dele. E isso mostra um caráter de Jó muito acima daquilo que Jó é em si. Essa história final de Jó mostra que esse justo e íntegro que sofre sem motivos e que os outros impõem injustamente pecado nele. Mas ele intercede por estes injustos e Deus aceita a sua intercessão. Tipifica Cristo. Mostra um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Mostra alguém tipificando
aquilo que viria em Jesus, o Nazareno, perfeitamente. É Jesus que é acusado em nosso lugar e intercede por nós. É só em Jesus que nós temos o perfeito, justo, íntegro, puro, que sofre sem um motivo em si, mas pela acusação dos outros. Jesus Cristo. Tipificado aqui por Jó. Que dignidade de Jó ser chamado para mostrar-se como numa fagulha, como nós também somos chamados a demonstrar Cristo em nossas vidas. E Jó 42, de 10 a 17, se encerra com grande alegria. Eis que a porta do arrependimento abriu-se para o salão de alegria. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram, o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Aí a função dos verdadeiros irmãos e irmãs: consolar, confortar, comer junto. Isso a gente faz, pelo menos isso. Mas também amparar. Todos deram peça de prata, anel de ouro. Olha, Jó voltando ativa. Pois bem, todos se regozijaram e Jó retorna à alegria. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Além dessas bênçãos dobradas, além destes bens dobrados, ele voltou a ter 10 filhos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira de Queren-Apuque. E em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Que alegria! Que alegria de final de narrativa, esse epílogo com desfecho tão alegre, tão feliz assim. Uma graça que transborda novamente na vida de Jó. Então, lembremos, o Senhor deu, o Senhor tomou, e agora o Senhor deu em dobro. Então, isso é motivo de regozijo também, mas não é motivo de acreditarmos que, se nos arrependermos e nos contristarmos perante Deus, teremos nessa vida salário dobrado, o dobro de bens. Não é uma lição sobre recompensa nessa vida. Se alguém pensa assim, está confundindo tudo. Mas de que a graça é soberana, pertence a Deus. No momento que Ele quiser, Ele tira. No momento que Ele quiser, Ele dá até o dobro, se Ele quiser. Então nós estamos todos sujeitos a Deus. E tudo que Ele nos dá é graça. Então nós em tudo devemos dar graças. Graças a Deus. Seja Ele glorificado. É interessante ainda destacar as filhas, as belas filhas de Gemima, que significa pomba, talvez pela singeleza, Késia, que significa canela, pelo aroma, e Queren-Apuque, que significa recipiente de tinta para óleos, mostrando aí algum significado cosmético. Todas elas na demonstração da beleza mesmo. E Jó dando herança a elas entre os homens, algo que era totalmente propício na época a homens, dando herança, repartindo herança também entre as mulheres, mostrando as lições de graça e não merecimento dentro daquele sistema de herança. E ele
transbordando isso, ensinando isso, mesmo aqueles que, dentro da nossa razão, da nossa justiça temporal dos homens daquela época, não lhes é devido, também dê a quem não é devido. Ele entendendo o mistério, ele entendendo a graça e transbordando graça. Mas, depois de ver gerações de filhos, descendentes, netos, bisnetos, até a quarta geração ele viu, novamente, é tocado agora pela morte, mas em definitivo. Não em uma doença, esse é o lado gracioso, mas por velhice. Vendo toda essa alegria e com todo esse regozijo, morreu com muitos anos. Mas morreu. Lembremos que tudo isso é passageiro. Então não está aqui a verdadeira alegria de Jó. A alegria de Jó está no eterno. E toda nossa alegria deve estar em buscar o eterno. Porque por mais que tenhamos muito, morremos. Por mais que consigamos conquistar muito nessa terra, aqui ficará. E aqui se dissolverá. Então não é daqui a nossa maior demanda, mas é da eternidade, é de Deus. Então as últimas lições, finalmente as últimas lições de Jó, nós temos: Deus e seus caminhos são maiores do que podemos compreender e alcançar. Qual que é a nossa resposta? Glória seja dada a Ele. Porque Ele é mais do que eu posso entender. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, como os Salomão chega à conclusão e tantos provérbios na Bíblia chegam à conclusão. Temer a Deus é o início, é o princípio, é o começo de realmente entender as coisas. Nossa razão não pode diminuir a Deus para que ele caiba dentro dela. Então, entender Deus como acima é temê-lo pelo que ele é. E temê-lo pelo que ele é, admitindo que não cabe na sua razão, é o princípio de uma razão adequada, uma sabedoria adequada. E uma glorificação de Deus através do nosso conhecimento, da nossa razão, da nossa sabedoria. E por fim, conhecer a Deus depende de Deus, não de nós. Nossa busca que deve haver, nosso desejo que deve persistir, e o nosso estudo, que deve sempre ser contínuo, como estamos fazendo agora nessa série de estudos, e não continuaremos durante a nossa vida inteira. Então, nossa busca, nosso desejo, nosso estudo é resposta de Deus em nós. É resposta dele em nós. Revelação dele a nós. Não mérito nosso. Não mérito meu ou seu. Toda essa busca, todo esse desejo, todo esse estudo é a glorificação de Deus em nós. É Deus sendo glorificado em nós. Que Deus nos abençoe para que possamos buscá-lo. Que Deus se revele a nós para que possamos compreendê-lo ainda mais. Finalizando com uma última citação. Ensina-me a procurar-te e mostra-te a mim, que te procuro, pois não posso procurar-te a não ser que me ensines, nem posso encontrar-te a não ser que te mostres. Procure-te desejando, deseje-te procurando, encontre-te amando, ame-te encontrando. Anselmo de Cantuária. Nós temos a patrística da igreja essas belas palavras de Anselmo, mostrando o nosso conhecer a Deus, o nosso processo de busca que existe, mas nem sabemos buscar. Que Deus nos ensine. Que Deus nos ensine. E que ao nos ensinar, enquanto nós procuramos, que Ele
se mostre a nós, pois nós nem sabemos, mas saberemos quando ele se mostrar. Essa é a parte fantástica, até confusa às vezes, mas só quando ele se revelar a nós. E nós precisamos então que ele revele como buscá-lo, que ele nos ensine a buscá-lo, que ele revele como nós aprenderemos dele e que durante todo esse processo encontremos a Deus, amando a Deus. E ao encontrarmos, nós o amemos mais. Que o amor a Deus seja a revelação de Deus a nós e que possamos transbordar esse amor a Deus pelo que conhecemos dele. Assim encerramos nossa série de estudo Supremo Deus, a sabedoria exposta no livro de Jó. Fiquem com Deus e até a próxima.